Bom dia, boa noite. Estou gravando pela segunda vez que minha mãe deu um berro e eu tive que parar a gravação e eu já tava explicando. Tô muito feliz, sabe? Só que não. Bom, gente, tava falando aqui. Eu já tinha falado no outro vídeo, vou ter que falar de novo, né? Mas enfim, não é culpa de vocês. Ai, que vergonha. Mas então, é... tô aqui de novo pra falar com vocês, tá bom? Terceira vez que vocês estão me vendo, acho que vocês já estão daqui de mim. Mas é isso, né? Fazer o quê? Tem que aguentar. Eu espero não ser tão ruim assim. Eu espero que eu esteja ajudando vocês. De verdade mesmo, de coração, eu quero ajudar vocês. Mas então, eu tava falando que eu não vou passar pelos exercícios hoje, tá? A lista já tá pronta, a resolução já tá pronta, tá tudo prontinho. Mas eu não vou passar pela lista hoje, porque a monitoria da aula passada foram 5 ou 6 pessoas. Então eu acho que eu forçando vocês a participar da monitoria, quem sabe vocês participem, né? Porque se existe essa ferramenta, eu acho super válido vocês entrarem, mesmo que vocês não tenham ficado com dúvida, eu acho muito legal vocês participarem, porque é uma maneira de fixar o conteúdo. Eu tô fazendo, eu tô explicando, eu tô falando sobre a matéria, sobre a parte teórica mesmo da matéria. Então eu acho uma maneira legal de vocês fixarem o conteúdo, eu acho válido vocês participarem, mesmo que vocês não tenham ficado com dúvida, tá? É só isso que eu queria falar mesmo. Hoje não tem exercício, mas se a aula ficar pequena, a aula vai ficar pequena. E bom pra vocês também. Deixa eu só ver se eu tô gravando. Tô. Vai que eu preciso falar tudo de novo. Nossa senhora, terceira vez eu morro. Bom, mas então. A aulinha número 5 hoje, tá bom? E a terceira aula de cinemática. A gente vai falar sobre vetores. Vetores é uma matéria, assim, que eu acho que muita gente tem um pouco de trauma aqui quando olha e fala, ai meu Deus. Mas calma, hoje a aula é teórica, tem uns exercícios difíceis na lista. Tem, é uns exercícios para você pensar, uns exercícios que provavelmente não apareceriam no Enem. Pelo menos até quando eu fiz, não teriam exercícios tão difíceis assim. Mas, como eu já disse, eu não sei o que vocês querem cursar. Eu não sei se vocês querem só Enem. Apesar do cursinho ser focado no Enem, eu não sei se vocês querem só isso. Então, eu não posso focar só nisso, apesar de ser a maior parte da aula pensando no Enem, tá bom? Agora tem exercícios de múltipla escolha, exercícios muito teóricos mesmo, sabe? Para vocês lerem e responderem uma pergunta em português, não tem matemática, tá? É isso que tem na lista. Vocês vão ver, né? Tô gravando terça-feira, amanhã já vai pro ar. Então amanhã você já tem uma listinha gostosa de 12 exercícios para fazer. Vamos começar então? Primeira coisa, a gente tem que separar o que são grandezas escalares das grandezas vetoriais, escalares e vetoriais. As escalares só possuem módulo. Olha só o exemplo que eu coloquei aqui: tempo, temperatura, massa. Tem outras, eu coloquei só para exemplificar mesmo. Se a gente pegar a temperatura, você não vai conseguir pegar uma temperatura X e falar que é uma temperatura, sei lá, de 10 graus Celsius para o norte, ou uma temperatura de 5 graus Celsius na horizontal. Não existe isso, não existe sentido, não existe direção em grandezas escalares. Isso só existe na grandeza vetorial, que além do módulo vai apresentar direção e sentido. É isso que é uma grandeza vetorial, que apresenta módulo, direção e sentido. Parece que minha voz tá meio rouca. Me desculpa. Olha só. Deslocamento, sei lá, 5 metros para a esquerda. Velocidade, sei lá, 10 metros nossa senhora, 10 metros por segundo na horizontal. Mesma coisa, aceleração, 3 metros por segundo ao quadrado, tangente à curva. Isso tudo, direção, sentido, força, peso, sei lá, tem 10 newtons de força para baixo. Então, a gente tem, nas vetoriais, tudo apresenta o módulo, a direção e o sentido. Tem uma maneira super simples de você conseguir falar o que é uma grandeza vetorial ou escalar, que foi o que eu aprendi. Vou passar para vocês. Tudo que eu aprendi, eu tô passando para vocês. Então, olha só, é muito simples. Você só vai precisar perguntar na cabeça, por exemplo, igual a força-peso. Força-peso é para baixo? Geralmente para baixo. Mas então, ou a força normal, que é
perpendicular à superfície também, tá bom? Olha só, a gente tem que estar pensando, por exemplo, você vê a força peso de 10 newtons. 10 newtons para onde? Para baixo? Tem resposta, então é vetorial, entendeu? Agora, temperatura ou massa mesmo, ele tem uma massa de 60 quilos. 60 quilos para onde? Não tem resposta, é 60 quilos, é aquilo, entendeu? Aquela resposta e só. Não tem uma resposta para onde. Se tiver a resposta para onde, se você encontrar uma resposta para essa pergunta, quer dizer que é uma grandeza vetorial. Só isso que vocês têm que saber por enquanto, de grandezas escalares e vetoriais, tá bom? Já tá muito bem explicadinho, é só isso que vocês precisam saber. Nossa, sumiu o verbo da minha cabeça. Enfim, próximo. Agora a gente vai entrar em vetor. Os vetores tem uma definiçãozinha aqui, é uma definição esquisita? É, olha só, é um ente matemático abstrato. Nossa senhora, o que é isso? Calma, é só uma definição. Vocês não precisam memorizar aquilo. Não é esse o foco da aula. Não é essa a parte importante, tá bom? Coloquei a definição? Coloquei. Porque eu achei interessante vocês saberem, tá bom? Apresenta módulo, direção e sentido, tá bom? Representação. Segmento de reta orientado. O que é isso? É uma seta. É uma seta, só uma seta, tá bom? É um segmento de reta, começa aqui e é orientado porque tem a setinha, tá bom? Isso que é um vetor. O tamanho do segmento é o módulo do vetor. Olha que legal, a gente vai trabalhar com essa noção de módulo um pouquinho mais pra frente, que vocês precisam aprender as operações com vetores. Logo, daqui uns, sei lá, uns 5 minutinhos, já vou estar passando para vocês. Olha só, vetores opostos, é a foto para vocês entenderem, eles têm o mesmo módulo, a mesma direção, mas os sentidos são opostos, tá bom? Só um tá pra esquerda, um tá pra direita. Mas o mesmo módulo, é o mesmo módulo que eles têm, tá bom? E os vetores idênticos, eles são idênticos, olha a palavra, idênticos. Não muda nada. É o mesmo módulo, a mesma direção, é o mesmo sentido. É a mesma seta. Se você pegar uma e colocar em cima da outra, vai sumir a outra, porque é igualzinha. Idêntico, idêntico, idêntico. O vetor idêntico é realmente idêntico, tá bom? Essa setinha aqui pra direita, coloquei só pra exemplificar um vetor, tá bom? As operações com vetores. Nas operações com vetores, eu não coloquei o produto de um escalar por um vetor, porque é realmente muito simples e eu achei que não fosse necessário. No vídeo aqui eu vou estar explicando, é coisa de 2 minutos para explicar, porque é simples, tá bom? Você pega um vetor, sei lá, 2 centímetros. Eu não tenho uma régua aqui, mas enfim. Vamos fazer com o dedo, então. O vetor vem até aqui. Isso aqui é o meu vetor, tá bom? A setinha tá aqui, então a gente tem um vetor orientado para a direita, né? Tá aqui. Aí eu vou fazer uma multiplicação por um escalar, que é um escalar, é um número, só um número. Por exemplo, 2. Vou multiplicar esse vetor aqui por 2. Olha só, ele vai estar na mesma direção, no mesmo sentido, só que vai ter o dobro do módulo, tá bom? Então, assim, se ele tinha 2 centímetros, agora ele vai ter 4 centímetros, e é só isso, a mesma direção e o mesmo sentido, só altera módulo, só. Agora a gente tem adição, decomposição, subtração e produto entre vetores, que a gente vai ter que ver um pouquinho mais detalhado, porque é um pouquinho complicadinho, mas não tanto, é super tranquilo, vocês conseguem, tenho certeza. Vamos lá? Adição, a gente tem 2 métodos. Nossa, não sei se deu pra ouvir agora, mas parece que minha casa tá meio barulhenta hoje, só porque eu preciso gravar a aula. Mas então, adição, a gente tem 2 métodos, o método poligonal e o método paralelogramo. Se a gente tem isso na adição, a gente vai ter na subtração, vocês vão ver que é bem simples, tá bom? Olha só, o poligonal, pé na cabeça, o que é isso? Pé na cabeça, pé na cabeça. Olha só, pé, o que seria o pé? Olha só esse vetor aqui, o vetor, só o vetor sozinho. Pé é o que não tem a seta. É o pé dele, é o começo dele. Cabeça é a seta, entendeu? É um jeito, assim,
bobo, fácil de explicar, para vocês entenderem, para não complicar, para falar, é isso, por que é isso? E é só, sabe, entende? É para facilitar mesmo. Pé na cabeça, olha só, qual que a gente tem primeiro aqui, na soma 1, S1 é soma 1, tá bom? A gente tem o vetor A mais o vetor B. Vetor A mais o vetor B. A gente tem primeiro o vetor A. Então, o primeiro que a gente vai colocar é o vetor A. E a gente vai colocar o pé do B na cabeça do A. Entendeu? Pé na cabeça. A gente vai colocar o começo do B. Olha só, pode olhar que tá assim. A gente vai colocar o comecinho, o pé do B na cabeça do A. Entendeu? E a soma? Como é que faz vetor soma? O vetor soma sai do pé do primeiro, sabe? Do primeiro. Olha só a setinha que tá na soma. Tem uma setinha que tá fazendo assim, ó. Porque sai do pé do A e vai pra cabeça do B, tá bom? A gente sai do começo. É bem simples. Sair do começo e chegar no final do B. A gente sai do começo do A e chega na cabeça do B. Sai do comecinho para chegar no final. Esse é o vetor soma, tá bom? Esse exemplo é bem tranquilo calcular, eu imagino que vocês sabem, são triângulo retângulo, teorema de Pitágoras calcula, tá bom? Olha a soma 2, a gente tem 3 vetores. Faz por partes, tá? Não precisa somar tudo ao mesmo tempo. Coloca o vetor A primeiro, o primeiro que aparece é o vetor A, coloca o vetor A. Depois, o B, como que você vai fazer? O pé do B na cabeça do A. Vai colocar o vetor B. E o C, como é que você vai fazer? Coloca o pé do C na cabeça do B. É em ordem, tá bom? É em ordem, por favor. Olha só, e depois o vetor soma, você vai sair do comecinho do A e vai até na cabeça do C, vai do começo até o final. Começa no começo, termina no final. É assim que você vai fazer a soma pelo método poligonal. Pelo método do paralelogramo, é um pouquinho diferente, é o pé com pé, tá bom? Olha só que legal, o A com o B. São os mesmos vetores, tá? Você pode ver que o mesmo vetor A que tem no poligonal é o vetor B, tá bom? Pode ver. Olha só que interessante, então. A gente vai colocar pé com pé, ou seja, o começo do A, o começo do B. Então, vai ficar assim, né? Vocês estão vendo. E aí, como é que vai ser o vetor soma? A gente vai ter que projetar o vetor A e o vetor B, de modo que eles sejam paralelos. A projeção do A precisa ser paralela ao vetor A e a projeção do B precisa ser paralela ao vetor B, de modo que respeitem os tamanhos dos vetores, dos módulos. O mesmo módulo de A vai ser o módulo da projeção. E a gente tem que respeitar também as cabeças dos vetores, entendeu? Forma meio um paralelogramo de verdade. Pode olhar que é um paralelogramo que está sendo formado. Por isso que chama a regra do paralelogramo. Tá bom? E o vetor soma vai ser um vetor que sai dos pezinhos e vai até o encontro da projeção, das projeções. Olha só, o vetor soma na primeira soma. Tá saindo dos pezinhos, dos encontros, do encontro, né? Do encontro dos pezinhos e tá indo até o encontro das projeções. E esse vai ser o vetor soma. Pode ver que é a mesma soma do poligonal com o paralelogramo. O vetor A mais o vetor B. E é o mesmo vetor, são os mesmos vetores. Estão iguaizinhos. E olha só, o vetor soma, ele é idêntico, viu? Então, tanto faz você resolver por um ou por outro, você vai obter aquela resposta, não importa o método que você faça. Olha o vetor, a segunda soma. Segunda soma, a mesma coisa, a gente vai colocar o vetor A primeiro, mais o vetor C, certo? A gente vai colocar os pezinhos juntos, vai fazer as projeções paralelas aos vetores, vai respeitar o tamanho dos vetores, né, os módulos, e respeitar as cabeças. Então, a gente vai sair da cabeça, entendeu? Tipo,
Vai começar da cabeça para formar um paralelogramo mesmo. Só que aí, olha só que interessante, a gente tem uma regrinha que chama... Como é que chama essa regrinha? Quero ver se todo mundo sabe. Tô esperando. Ai, gente, não vou ouvir, né? Que pena. Muito triste isso. Mas chama a lei dos cossenos, essa regrinha, olha só. A gente tem um vetor entre dois vetores. Dá para fazer por esse modo, por esse modo também no primeiro. Só que aí o cosseno de 90 é zero, então vai zerar a segunda parte, vai ficar mesmo a segunda parte, digo, do 2 vezes o primeiro vezes o segundo vezes o cosseno do ângulo entre eles. Que olha só a lei dos cossenos, olha, é o vetor que você precisa, é o vetor soma que está no meio ao quadrado, igual ao primeiro vetor ao quadrado, mais o segundo vetor ao quadrado, mais duas vezes o primeiro vetor, vezes o segundo vetor, vezes o cosseno formado entre os vetores, tá bom? Entre os vetores. Pode olhar, tá pequenininho, mas dá pra ver nitidamente que o ângulo que eu coloquei, o ângulo θ, é o ângulo entre os vetores, não é o ângulo entre a soma e um vetor, não, é o ângulo entre os vetores. Como eu estava falando, num triângulo retângulo, você pode resolver pelo Teorema de Pitágoras ou por essa soma, porque olha só, essa parte de 2 vezes o primeiro vezes o segundo vezes o cosseno aí vai ser um cosseno do 90, e cosseno de 90 é zero, então vai zerar essa parte, vai ficar apenas a soma igual ao primeiro vetor ao quadrado mais o segundo vetor ao quadrado, que é o Teorema de Pitágoras mesmo. Então, assim, facilita pelo Teorema de Pitágoras, mas se você quiser fazer por esse, pode, porque vai zerar a outra parte, então, enfim, vai dar a mesma coisa, tá bom? Decomposição. Decomposição é quando você tem um vetor que faz um ângulo com o eixo x, tá bom? Ele não é um ângulo de 90 graus, não é um ângulo de zero, entendeu? Ele é um ângulo, assim, diferentão. É um ângulo alfa. Perfeito, é um ângulo alfa. E a gente vai precisar dessa decomposição porque lá na frente, um pouquinho, lá na frente, digo, nessa aula, a gente vai precisar decompor para conseguir fazer outras operações com vetores. A decomposição tem um macetinho, tá bom? Para vocês não confundirem. Olha só, é um ângulo que faz com o eixo horizontal, é um ângulo com o eixo x, tá bom? Olha só o alfa onde tá, é um ângulo com o eixo x. O vetor que a gente tá fazendo, esse vetor verde que vocês estão fazendo é o vetor A, tá bom? É um vetor AX mais AY, olha só, é a soma, viu? Vocês estão vendo a soma? Essa aí é a soma o quê? É uma soma do método do paralelogramo, tá formando um paralelogramo, tá? Olha só, pé com pé, e vai do pé até a projeção, viu? Então, olha só, isso é uma soma, vocês acabaram de ver soma, então vocês sabem que isso é uma soma. Como você faz para encontrar as componentes, a componente que é o vetor AX e o vetor AY são as componentes, tá bom? É simples, você vai pegar o vetor A e multiplicar pelo cosseno ou pelo seno. E agora que entra o macete, porque olha só o que eu aprendi para facilitar. Olha só, a componente AX. A componente AX é o vetor A, seria um módulo, né? Do vetor A vezes o cosseno de alfa. Olha só, a componente AX está com o ângulo, não tá? O ângulo está com a componente horizontal. Então, AX é com o ângulo, é cosseno. A y é A vezes seno de alfa. A y tá sem o ângulo, então é seno de alfa, tá bom? É assim que eu fiz para decorar. Então, olha só, o AX tá com o ângulo, então é cosseno, e o AY tá sem o ângulo, então é seno. É sempre o vetor que é o vetor soma, né? Vezes o cosseno ou vezes o seno, depende aonde o ângulo tá. E é assim que a gente faz a decomposição. Subtração. Subtração eu vou fazer bem rápido, porque é bem tranquilo, bem tranquilo. Olha só a primeira, D1, pode ser S1, pode ser F1, pode ser qualquer coisa, tá? Tá fazendo A menos B, pode ver que são os mesmos vetores, tá? Ai, faltou dois pontinhos ali no paralelogramo, que pena. Mas então, pode ser, são os mesmos vetores lá da adição, tá bom? O vetor A e o vetor B são os mesmos.
Olha só. Ah, não. Nossa, disfarce, gente. Eu tava prestando atenção. Falei, nossa, mas que estranho. Tá diferente. Não sei o que tem. Não tá, não. Olha só. É A menos B na primeira e A menos B na segunda. E dá o mesmo D. D1 e D2 são iguais. Porque são apenas formas diferentes. Olha só. Quando a gente tem um vetor B e a gente subtrai ele, é a mesma coisa da gente estar somando ele negativamente, certo? Quando você, por exemplo, vou colocar isso em números. 2 menos 1. 2 menos 1 é a mesma coisa que você pegar 2 mais, entre parênteses, menos 1. O número menos 1, tá bom? Então, isso é uma adição de um número negativo. Entende o que eu quis dizer? 2 menos 1 é igual a 2 mais menos 1. Porque quando você faz mais com menos, vai dar menos, então, enfim, regrinha de sinal. Olha só, quando a gente pega um vetor, é a mesma coisa. Só que, olha que interessante. Vocês lembram do B? Lá atrás? Vocês lembram do B? O B como é que era? Volta lá. O B é o vetor para cima. E olha aqui como é que ficou no método poligonal. Ficou um vetor para baixo. Não é? Então, olha só. Gente, por que esse vetor não está para baixo? Bom, enfim. Olha só, o B aqui no poligonal. Olha, eu vou rever isso aqui no paralelogramo, porque está estranho. Porque devia estar para baixo. Né, não? Presta atenção. Não tá. Talvez no paralelogramo fique assim. Bom, mas enfim. Quando a gente tem um vetor que é para cima, vai ficar ele negativo, vai ficar para baixo. São vetores opostos que eu dei a definição. Nossa senhora. Que eu dei a definição agora há pouco. Olha só. Vetores opostos, enquanto um tá indo, o outro tá voltando. Então é o contrário, mesmo modo, lembra? Então é isso aqui que vai acontecer. O vetor menos B vai trocar, ele estava para cima, agora vai ser para baixo, e a gente vai resolver do mesmo jeito da adição. Mesma coisa, mesmíssima coisa. Pé na cabeça, lembra? Faz o vetor A, pé do B depois na cabeça do A, vai começar do começo, vai até o final, é a mesma coisa, bem tranquilo, não é mesmo? Esse paralelogramo depois eu vou ver. Mas enfim, é a mesma coisa também, porque a gente está subtraindo o vetor. Produto escalar entre os vetores, olha só, aqui já começa a entrar a decomposição, tá bom? Olha a definição. Gente, só existe entre vetores com a mesma direção. Portanto, se eles estiverem em direções diferentes, devemos decompor um deles. Olha só, entrou a decomposição agora. Olha esse exemplo aqui. O vetor B não está na mesma direção do A, ele tem que estar na horizontal, mas ele não está. Então, a gente tem que fazer o quê? A gente tem que decompor, tá bom? Como é que faz a decomposição? Olha só, a gente tem um ângulo com a horizontal, então é cosseno, é o BX é igual a B vezes o cosseno, tá bom? Que é com o ângulo, lembra que eu falei? Então, é o vetor B, vetor normal B, vezes o cosseno, e aí a gente acha componente, tá bom? E aí sim a gente vai conseguir operar entre eles. É um produto escalar, um produto de módulos. Olha só, é o A vezes o BX. A gente pega um e decompõe o outro. Então, o A já está numa direção legal, uma direção fácil da gente achar, até porque o nosso plano cartesiano tem as componentes na horizontal e na vertical. O A já está na horizontal, então provavelmente a gente vai deixar ele ali e decompor o outro que não está. Para ser mais fácil, a gente tem que ser esperto também. Então, a gente vai deixar vezes o BX. E o que é o BX? É o B vezes o cosseno. Então, a gente vai pegar os módulos. Olha só, tem uma setinha escrito módulos. Módulos de A, módulos de B. Entendeu? Então, vetor A vezes escalar, né? O pontinho é escalar. O xzinho é vetorial. Eu não tinha falado isso. Quando você tem uma multiplicação escalar, você usa o pontinho. Quando é uma multiplicação vetorial, você usa o xzinho, tá bom?
Então, a multiplicação escalar, o produto escalar entre o vetor A e o vetor B, é o módulo do vetor A vezes o módulo do vetor B vezes o cosseno entre eles, tá bom? E é isso. E o produto vetorial é o xizinho. Ah, eu coloquei, olha só, coloquei no título o pontinho e o xizinho. Não tinha visto. Só é possível entre... Nossa, minha boca tá super seca. Só é possível entre vetores ortogonais entre si. O que é ortogonal? É perpendicular, que forma 90 graus, tá bom? É isso que é ortogonal. Também pode haver necessidade de fazer a decomposição. Olha só, o B continua não sendo ortogonal. O B formando esse ângulo θ com A, ele não vai ter nem a mesma direção e não vai ser ortogonal. Então, nos dois casos, a gente precisou o quê? Decompor, tá bom? Olha só como é que a gente vai fazer, então. A gente vai pegar e é a mesma coisa, só que nesse caso aqui a gente precisa do ortogonal, que forma 90 graus. A gente não vai pegar o BX, a gente vai pegar o BY, tá bom? Que vai ser o B vezes o seno, porque sem o ângulo. Então, B seno θ. E fazer a multiplicação vetorial, que é o A vezes o B vezes o seno de θ. É a mesma coisa, só que uma é escalar e a outra é vetorial. Só isso. Cinemática vetorial. A cinemática vetorial, ela é muito interessante, tá bom? A gente tem os mesmos conceitos que a gente usou na primeira aula, na segunda aula de cinemática, a gente vai usar aqui também. Pode ver que a fórmula da velocidade média é a mesma fórmula, só que a gente usa módulo. Olha só, a gente não tem o tempo em módulo, até porque tempo não tem direção e sentido, tempo é uma grandeza escalar, então não precisa colocar módulo, porque só vai ter módulo mesmo. Olha só, o deslocamento vetorial. Deslocamento, se fosse o deslocamento escalar, quanto que daria? Tá saindo da posição 2 até a posição 10. Seria 8, não é mesmo? O final menos inicial, lembra? Então, só que agora não é mais assim. Olha só, se é uma curva, a gente vai pegar e fazer um vetor. O deslocamento é um módulo do vetor que liga as direções direções não, posições, eu coloquei direções. Mas então, liga as posições inicial e final. Esse é o deslocamento. A velocidade vetorial, olha só, variada pela aceleração tangencial. Ambas possuem a mesma direção e sentido. O que é aceleração tangencial? Vocês sabem? Que forma 90 graus. Por exemplo, a gente tem uma curva e o centro da curva está aqui. A gente pega e liga o raio. Com esse raio, vai passar uma aceleração assim, tangente, que forma 90 graus com esse raio. Na verdade, não é o raio, eu estou exemplificando porque a gente não chegou lá ainda, mas na verdade vai ser a aceleração centrípeta, a aceleração que vai apontar para o centro da curva. Então, a tangencial é a que forma 90 graus com a aceleração que aponta para o centro da curva, tá bom? Então, a velocidade vetorial é variada pela aceleração tangencial. A fórmula é a mesma, só que a gente vai usar módulos. A velocidade é igual a esse D aí, que é o D que está lá em cima no deslocamento. É a mesma coisa do ΔS, só que em forma de vetor, tá bom? E mais uma vez, o tempo não é vetor, então não precisa colocar o módulo. Agora a gente chegou nas acelerações. A aceleração tangencial já expliquei, tangente à curva e altera o módulo da velocidade, e a centrípeta também, ela aponta para o centro da curva e altera a direção da velocidade. Se não tivesse a aceleração centrípeta, o corpo não faria curva, o corpo ele estaria andando em linha reta. Então, essa é a diferença, tá bom? A centrípeta, ela vai variar a direção. Ela vai fazer com que o corpo faça uma curva. Ela tá puxando ele para o centro. Ela não tá deixando ele andar em linha reta. É isso. E a resultante, a gente vai fazer o quê? Uma adição entre a centrípeta e a tangencial. Olha só, já tá pé com pé, então é o método do paralelogramo, é só fazer as projeções e o pezinho
o vetor da aceleração resultante vai ser o vetor que sai do pezinho, dos pezinhos, né? Encontro dos pezinhos e vai até o encontro das projeções. É a mesma coisa, é sempre assim, tá? E olha só, tá falando aqui que pode ser pelo teorema de Pitágoras. Pode ser mesmo, porque se as duas formam 90 graus, então a gente vai ter um triângulo retângulo. Pode ser lei dos cossenos, como eu já disse, tá bom? Mas vocês só vão perder um pouquinho mais de tempo e de lápis para escrever. Composição de movimentos. Velocidade resultante igual a velocidade relativa mais velocidade de arrastamento. Mas essas velocidades são vetores. Vetores. Olha só, velocidade resultante é realmente a velocidade relativa, tô falando do desenho, e mais a velocidade de arrastamento. Essa velocidade de arrastamento seria uma correnteza, uma corrente de ar, entende? Essa é a velocidade de arrastamento. A velocidade, por exemplo, que o rio corre, uma velocidade de arrastamento. E é realmente a soma entre elas, mas é uma soma vetorial, não é uma soma escalar. Até porque a velocidade resultante aí resolvendo escalar, de modo escalar, a gente teria que usar Pitágoras para resolver, não é mesmo? Olha só, a velocidade relativa é a velocidade que está perpendicular à margem do rio, por exemplo, tá bom? A velocidade resultante é realmente o trajeto que o barquinho vai fazer, ou a pessoa vai fazer, ou o avião vai fazer, tanto faz. E a de arrasto eu já falei. Como as velocidades resultantes de arrastamento são ortogonais, é possível resolver através do teorema do Pitágoras utilizando os módulos das velocidades, que eu também já comentei com vocês. Isso aqui é uma composição de movimento. Não necessariamente vai entrar uma composição de movimento desse jeito, tá bom? No exercício que eu coloquei pra vocês, não é assim. Não tem ele tentando atravessar o rio. É ele tentando subir e descer. Então é um pouquinho diferente, mas você vai usar as mesmas informações. A gente tem que pensar que se ele estiver subindo um rio, a velocidade relativa dele vai ser a velocidade do barco real menos a velocidade de arraste, porque o barco está subindo o rio, só que tem uma velocidade contrária a ele. Então, é a mesma coisa que se tipo, você tá numa esteira, entendeu? Você tá numa velocidade, mas a esteira tá te puxando pro outro lado. Então você não vai sair do lugar, tua velocidade vai ser igual a zero. Entende? É esse mesmo raciocínio. E também a gente tem que pensar se ele tá descendo o rio, vai ser a velocidade dele mesmo, mais a velocidade do rio, tá bom? Porque ele já tem a velocidade e tá andando na direção. Então a soma deles, você vai somar esse aqui mais esse aqui. É a mesma coisa de fazer o pé na cabeça. Você vai colocar o vetor da velocidade dele, colocar o pezinho dele na cabeça do vetor da sua velocidade, que vai ser o vetor da velocidade de arraste. Então vai ser um vetor maior, tá bom? Nesse caso, para a gente resolver o exercício, a gente pode resolver ele como se fosse só uma grandeza escalar. A gente tem que ter em mente a teoria do vetor. Mas para resolver o exercício, a gente vai apenas escrever de modo escalar. A gente precisa dos valores. Então a gente só precisa prestar atenção nas direções que eles estão indo, tá bom? E essa é a aula de hoje. Acabou? Sim, acabou. Que bom. Nem sei quanto tempo deu. Eu espero que não tenha sido grande a aula para vocês, tá bom? Não vou passar pelos exercícios, deu 30 minutos. Não vou passar pelos exercícios hoje. Eu vou passar pelos exercícios na monitoria, são 12 exercícios. Lembrando que meu WhatsApp tá aberto para vocês, pode falar comigo a hora que vocês quiserem. Eu não prometo que eu respondo na mesma hora, mas as resoluções dos exercícios eu já tirei foto, então já tô no meu celular. Então assim que eu ver, eu só pego e tiro um recorto, sei lá, ou mando ela inteira para vocês, não sei, tá? Vocês que escolhem. E é isso, então, gente, até quarta-feira que vem na monitoria. Espero de verdade que vocês façam a lista, tá bom? Não parem no meio. Eu sei que a lista tá um pouquinho complicada, as que não são de texto estão mais complicadinhas dessa vez.
Mas também são questões que você acha na internet, porque eu tiro da internet. Então, assim, tá, tem tudo pra vocês fazer, tá? Não enrolem, que tem pouco tempo. Não, bom, não sei também se vai ter nem ou não, sei lá. Mas façam, vai ajudar. A gente tá fazendo de tudo pra ajudar. Então é isso, gente. Tchau. Até quarta na monitoria. Pelo amor de Deus, entra na monitoria pra assistir a monitoria. Que é bom, tá? Então é isso. Até mais, gente. Tchau, tchau.